Olá! Vocês já ouviram a expressão maquiavélico? Costumam dizer isso, se referir a alguém como se fosse uma pessoa maquiavélica? E quando a gente usa esse adjetivo, o que será que a gente quer dizer? Quando que nós reconhecemos algo, alguma situação, essa situação é maquiavélica? Que sensação que brota em nós? Nós estamos querendo dizer o que a respeito disso? O dicionário, como sinônimo de maquiavélico, ele traz alguns outros adjetivos. Por exemplo, uma pessoa ou uma situação ardilosa, astuta, aquela pessoa bem esperta, manipuladora. A gente às vezes usa a palavra velhaco, mas que velhaco? Olha o que ele fez, o que ele foi capaz de fazer. Muitas vezes nós também traduzimos como falsidade, mas ele foi maquiavélico, ele foi falso. Ele contou uma história para querer chegar em outro lugar, ele manipulou, ele escondeu. E às vezes a gente usa como sinônimo o desleal, uma pessoa desleal. Ela finge, mas de fato ela não está ali. Ela diz uma coisa, mas ali na frente ela pode te trair. Então, de fato, ninguém gostaria de ser atribuído, de ser chamado de pessoa maquiavélica. É algo bastante pesado, bastante difícil e, de fato, não é um atributo, não é uma característica que tenhamos orgulho, pelo menos a maioria de nós, acredito eu, que tenhamos orgulho de possuir, né? Eu sou muito maquiavélico. Isso tem a ver com os vilões dos contos de fada, né? Com aquelas pessoas a quem a gente atribui a falta de ética, a corrupção. Então esse sinônimo, essa palavra, esse adjetivo, ele tem esse contexto. Mas de onde será que surgiu? Por que a gente usa essa palavra maquiavélico, né? Que palavra é essa? E ela foi adaptada de um nome, a partir do nome de uma pessoa, Nicolau Maquiavel. Ele foi um filósofo renascentista que viveu entre os anos de 1469 e 1527. Ele foi escritor, filósofo, e uma das suas obras se tornou clássico. E essa obra, inclusive, foi utilizada por grandes governantes, generais, ao longo da história, depois da vinda dessa obra que se chama O Príncipe. Todo mundo já ouviu falar desse livro, O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe foi escrito por Maquiavel da seguinte forma: ele fez um estudo a respeito dos grandes conquistadores da humanidade até aquele momento. Ele pesquisou os grandes generais, os grandes imperadores, governantes e o que eles tinham de características pessoais e que poderiam ser utilizadas como atributos de sucesso. Em suma, quais grandes governantes, imperadores, conquistadores até ali que tinham sido muito eficientes na arte de conquistar, de governar, de comandar. Ele então, depois que estudou essas histórias reais de vida, ele sintetizou uma filosofia e ele escreveu então a obra O Príncipe, como se ele estivesse preparando um príncipe para ser um grande imperador, rei e o que ele fosse se tornar. É quase que um manual de como ter sucesso, né? Como ser eficiente para conquistar, para ser poderoso, para ter o poder e ser eficiente nesse lugar. E dentro dessa obra, então, ele oferece, nesse diálogo que ele faz com o príncipe, ele oferece algumas recomendações. Por exemplo, uma das falas, um dos trechos que ele diz assim: e aquele que, com mais perfeição,
soube agir como raposa, olha só, saiu-se melhor. Mas é necessário saber bem disfarçar esta qualidade e ser um grande dissimulador e dissimulador. É preciso simular, quer dizer, fingir, interpretar como se fosse um artista, e é preciso dissimular, fingir que não é comigo, não sei do que se trata e não diz respeito a mim. 2 pontos. Tão simples são os homens e de tal forma cedem às necessidades presentes. Conclusão, é tão fácil a gente lidar com o povo que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Quem ficou com raiva depois de ler esse único parágrafo do livro? E por que essa raiva? Porque parece que nós estamos falando dos nossos dias atuais. Como assim? Então, uma obra de sucesso como essa acredita, recomenda que quem souber agir como raposa sai melhor, mas tem que agir como raposa sabendo disfarçar essa qualidade. Ninguém pode perceber a minha astúcia, a minha vontade de enganar, de falar uma coisa para conseguir outra, de dizer que sou confiável para ali na frente mostrar a minha deslealdade. Então, essa característica de enganar, de manipular, de simular uma situação e de dissimular outra, é uma recomendação de Maquiavel para que o príncipe que ele está formando tenha sucesso. Ele entende que os grandes governantes que ele tinha estudado tinham conseguido ter sucesso e serem poderosos porque eles traziam esse traço de personalidade. Olha que triste nós hoje observarmos as situações e acreditarmos que para termos sucesso, para sermos eficientes e para termos o poder nas mãos, precisamos ser como raposas dissimuladas. Precisamos enganar. Precisamos dizer uma coisa para querer dizer outra, para que ninguém perceba e eu consiga manipular todo mundo. É muito triste. É muito triste percebermos que até hoje, 500 anos depois, não percebemos, ainda não caiu a ficha de que isso não funciona. De que de fato a gente pode chegar a ser muito eficiente naquilo que a gente quer, por exemplo, conquistar os outros, ter poder, ficar rico. Pode ser que isso seja de fato uma receita eficiente, mas essa eficiência está muito distante da ética. Cadê a ética nessa obra? Cadê os princípios norteadores do coletivo? Cadê a empatia de se colocar no lugar do outro? Cadê a fidelidade com a raça humana, a dignidade de olhar para o outro e pensar: eu não posso manipular, eu não posso dedicar ao outro o que eu não gostaria que fizessem a mim. A ética, os valores, a importância do ser humano, a dignidade, o respeito ao outro, não faz parte dessa obra. Mas eu vou deixar vocês um pouquinho com essa pulga atrás da orelha e a gente já continua falando um pouco mais sobre a ética e a eficiência. Será que dá para a gente conseguir juntar as duas coisas? A gente já volta. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira,
Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Existe uma história próxima no tempo da nossa época que pode ser utilizada como um exemplo triste a respeito dessa postura de quando um governante ou uma nação ou um grupo utiliza de qualquer recurso que exista para ter destaque, para ter sucesso, para estar no poder, para dominar o outro. Existe uma história recente e bastante triste que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a ascensão do domínio nazista, do pensamento, dessa ideologia. Então, aqueles governantes adeptos a essa corrente, desse holocausto que aconteceu naquele lugar da Europa, na Alemanha e nos seus países favoráveis, os campos de concentração, essa dominação da raça ariana, principalmente sobre os judeus, ela pode ser utilizada como um exemplo de um grupo que resolveu ter sucesso, ser eficiente, ter poder e dominar a qualquer custo, de uma maneira maquiavélica. Eles certamente adotaram o princípio de que os fins justificam os meios. Para eu chegar lá, vale qualquer coisa. Piso sobre qualquer cabeça. Jogo fora qualquer valor. Faço qualquer negócio para conseguir o que eu quero. Esse orgulho, esse egoísmo, essa pessoa individualista centrada em si ou no seu pequeno grupo, que não olha com consideração para os outros, é certamente uma pessoa ou um grupo maquiavélico, que adotou aqueles princípios. Seja raposa, faça escondido, ninguém pode saber, mas vale a pena. Para você conquistar, tudo vale a pena. Ética, deixa de lado. O que vale é a eficiência. Chega logo no poder, vai, corrompe se precisar. A gente tem algumas expressões aqui no nosso país. O tal jeitinho brasileiro. Para conseguir o que eu quero, eu dou um jeitinho. E esse jeitinho, a primeira coisa que ele faz é descartar a ética. É deixar de fora os valores universais, os valores que dizem respeito à humanidade, que reconhece que somos todos irmãos, que somos todos iguais e que não temos o direito de fazer escolhas à custa do sofrimento de outra pessoa, de outro ser, da natureza. Não podemos pensar numa trajetória de vida profissional que, para conseguir chegar onde desejamos, abrimos mão de ética, de valores humanos. Isso vai necessariamente me tornar uma pessoa maquiavélica. Lá no dicionário, uma pessoa astuta, ardilosa, falsa, desleal, velhaca. Será que vale a pena? Será que de fato vale a pena? Trazendo mais uma vez as palavras do Evangelho, que tem, independente da religião, grandes e profundos ensinamentos, será que vale ao homem conquistar o mundo e perder a própria alma no caminho? Será que lá na frente, quando eu tiver conquistado pela corrupção, pelo jeitinho brasileiro, pela lei de Gerson,
por essa forma eficiente de conquistar poder, de ter sucesso, de ganhar dinheiro, mas abrindo mão de princípios éticos, do bem de outras pessoas, pisando, como a gente costuma falar, na cabeça, no pescoço de outras pessoas, corrompendo, tirando o que é de direito daqueles que nem têm quase o mínimo para sobreviver, para que nosso bolso fique recheado. Será que essa pessoa vai conseguir lá na frente ter paz de consciência, desfrutar de uma maneira harmoniosa, equilibrada, saudável a vida, tendo construído uma vida de forma maquiavélica? E eu sei que alguns de nós estão dizendo assim, vai, tem gente que vai, que consegue sim. Realmente, porque existe a psicopatia, né? Existe sim pessoas que não conseguem desenvolver essa emoção, que tem essa área do cérebro congelada e que não se incomoda nem um pouco de corromper, de passar por cima, de chutar as pessoas que estão em necessidade. De fato, a gente questiona até a humanidade que existe nesse ser, nesse coração. Cadê o senso humanitário, o senso do ser coletivo que todos temos? Deve estar cristalizado, como num psicopata isso costuma acontecer. São pessoas doentes, não são pessoas que estão naturalmente saudáveis, equilibradas. Será que muitas vezes, por outro lado, quando lá na frente, já na idade madura, olhamos para trás e sentimos perda de vontade de viver, vazio existencial, distúrbios psicológicos, não é justamente o fruto que geramos pelas ações mal resolvidas que adotamos, pela nossa falta de lealdade, de importância do coletivo? Será que não estamos perdidos exatamente nesse jeitinho brasileiro de ser, dentro dessa tal lei de Gerson, em que vamos vivendo olhando só para o próprio umbigo? O que está acontecendo aqui e lá não me diz respeito. Eu quero o meu. Eu quero, como Maquiavel descreveu, ser príncipe. Eu quero governar, eu quero conquistar, eu quero ter poder. E a gente traz de novo Jung. Jung que trabalha com essa questão de opostos. Sabe o que Jung fala a respeito do poder? Jung diz que quando existe poder dominante, quando existe em mim esse senso de poder, essa necessidade, o polo oposto não existe. E sabe qual é o polo oposto para Jung? Amor. Para Jung, o contrário de amor não é ódio, nem indiferença, como a gente costuma dizer. O contrário de amor é poder. Ele diz, onde há poder, não há amor. Onde o amor predomina, não há poder. Poder não no sentido de autoridade, de hierarquia, porque isso faz parte, né? É natural que a gente conquiste, né, outros graus, que a gente ascenda na escada do progresso, das conquistas. Poder nesse sentido maquiavélico, nesse sentido de dominação, nesse sentido de faço a qualquer custo e a custo de qualquer pessoa, o que for preciso para conquistar o poder. Então Jung diz, quando tem esse poder, não existe amor. Será que temos consciência de que ao adotarmos uma vida maquiavélica, em formas de escolha, sem levarmos em consideração outras pessoas, outros direitos, e fizermos como muitos outros fizeram, e está registrado na história da humanidade, esse poder, essa conquista maquiavélica, será que temos consciência de que automaticamente abriremos mão do amor? Será que estamos certos de que de fato não preciso do amor autêntico? Porque o amor autêntico, ele requer espontaneidade, naturalidade, não tem transação. Eu não dou nada para poder ser amada, eu sou amada, eu amo. Eu amo e não importa se eu seja príncipe ou se eu seja mendigo, trazendo outro clássico, né? O príncipe e o mendigo. Tanto faz.
Eu amo, porque o amor é inerente ao ser humano e não ao cargo que ele ocupa, nem ao papel que ele representa. E arrisco dizer que as pessoas que têm menos cargos importantes, têm mais possibilidades de amar e ser amado, segundo o que Jung nos traz. Então, será que está bem claro isso? Que vale a pena a gente abrir mão da espontaneidade, dos afetos, para poder ter o poder nas mãos? Mas já falamos mais daqui a pouquinho a respeito disso. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora, as boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E estávamos falando sobre o nazismo, que aconteceu não muito tempo. E existe ainda pessoas que foram sobreviventes, tanto de um quanto do outro lado dos campos de concentração, e que narram suas experiências. E dos dois lados, o nosso coração se compadece, porque de fato, os dois lados sofreram. Um, a dor do sofrimento imposto, o outro, a dor do sofrimento gerado. Porque de fato, se essa pessoa que esteve do lado de quem determinou o sofrimento para o outro, ela tiver de fato essa consciência e conseguir fazer essa imersão para avaliar os efeitos das suas escolhas, ela deve provavelmente estar consumida pelo arrependimento, pela culpa, até pela vergonha do que produziu. Mas antes de termos os efeitos para podermos avaliar o resultado das nossas escolhas, quando ainda não sabemos onde é que vamos chegar, adotando esse ou outro caminho, é provável que nos encantemos com os primeiros resultados. Veja que eficiência! Estamos conseguindo conquistar outros lugares, estamos tendo sucesso. Nossa forma de agir é muito eficiente, pode ser eficiente, mas não necessariamente gerar uma solução final adequada, saudável. Não necessariamente eu vou ser feliz no final das minhas escolhas. Se eu consigo roubar daqui, roubar dali, furtar ali, enganar e tirar proveito, pegar escondido o que não é meu, enquanto eu estou nesse processo de roubo e de furto e de enganação, pode ser que eu olhe para mim e diga assim, oh, eu não tinha nada, olha quanta coisa eu tenho. Essa minha escolha é muito eficiente, estou me dando bem com isso, estou juntando coisas que eu sempre quis e nunca consegui. Essa ilusão maquiavélica de que estou tendo sucesso, ela é momentânea, ela é passageira. Sabe quando a gente fala com crianças e a gente quer explicar que a mentira não vale a pena? Porque muitas vezes, em primeiras impressões, a gente vai chegar à conclusão de que mentir é um bom negócio, né? Eu fiz uma coisa errada, tinha que arcar com uma consequência difícil, menti a respeito, não fui eu que fiz, não sei quem foi, e me esquivei de lidar com a consequência. Então, nesse primeiro momento, olha que maravilha, super eficiente a minha decisão. Eu consegui evitar um sofrimento de me responsabilizar por algo que ia ser bem doído. E a criança experimenta isso. Ela não conta para a mãe uma coisa que ela fez e que ela sabe que não era para ser feito. A mãe não sabe, ela sai ilesa e ela pode começar a acreditar que esse é um bom recurso. Que isso de fato me leva a um bom caminho, fácil, rápido e eficiente.
Então, como é que a gente faz para explicar para a criança que, aparentemente, ela resolveu o problema, mas só de forma passageira? A gente diz assim, sabe o que é, meu filho? É que mentira tem perna curta. Essa é a nossa forma de explicar, nossa justificativa. A mentira tem perna curta, meu filho. E daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer. E quando ela aparecer, você vai ter dois problemas. Você vai ter que voltar para prestar conta daquilo que você um dia achou que tinha se esquivado e você vai ter que explicar porque você mentiu. Você vai ter que lidar com o erro e com a vergonha de ter tentado fugir covardemente da responsabilidade de admitir o seu erro. Então a gente explica assim para as crianças, que a gente consegue ganhar algumas coisas provisoriamente, transitoriamente, mas não dá para sustentar uma situação por toda uma vida. Mais cedo ou mais tarde, aquilo tem imensa probabilidade de vir à tona. E de fato, uma das coisas que nós temos mais visto hoje em dia, de um tempo para cá, graças a Deus, é a história da era da transparência. Estamos cada vez mais valorizando a transparência. É preciso ser transparente, é preciso colocar os pratos na mesa, é preciso colocarmos aquilo que precisa ser falado à vista das pessoas. As empresas estão sendo cobradas transparências. Vocês lembram de um tal de Caixa 2? Pois quando eu era criança, isso me soava algo, faz parte, todo mundo faz. Hoje em dia, não digo que ninguém mais faça, mas certamente estamos muito mais de acordo que é algo que não deve existir por milhares de explicações óbvias até. Então, de lá para cá, essa transparência tem ganhado força. De lá para cá, cada vez fica menos factível de ser sustentada uma hipótese de que, não, vale a pena a gente enganar. Cada vez mais a gente tem percebido, a gente sabe que não vale, não adianta. A gente engana hoje, amanhã aparece. Esse jeito maquiavélico está com os dias contados. Cada vez mais as pessoas maquiavélicas estão caindo na descrença das pessoas, da população. Cada vez mais a transparência tem sido exigida. Nós queremos saber o que é de fato. Mas vai doer, mas eu quero saber. Não adianta me enganar e dizer que está tudo lindo, maravilhoso, se eu sei que não está. E de fato, outro dia a gente conversou a respeito dos sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. É isso. Nós estamos inaugurando hoje uma fase de transparência. Isso quer dizer, precisamos nos lembrar que a aparência não é nada mais do que uma casca. E que qualquer pessoa que hoje olhar um pouquinho mais profundamente vai perceber, isso é só fachada. Isso é fachada. Lá dentro não é bem assim a história. Antes, algumas décadas ou talvez séculos atrás, isso era mais difícil de ser trazido à tona. Não tinham muitos recursos de detectar se a pessoa mentiu ou não mentiu, se falou ou deixou de falar. A gente dizia assim, a minha palavra contra a sua. Hoje, entre a minha palavra e a sua, existe internet, redes sociais, celular gravando, os outros celulares gravando, câmeras de segurança filmando. Então não tem muito para onde a gente correr. Não dá mais para a gente sustentar todo um plano de vida baseado no jeito maquiavélico de ser. Maquiavel pode ter enxergado algo muito eficiente para a época, e não para a época, para hoje também. É muito fácil eu ficar rico da noite para o dia, basta eu conseguir ser eficiente o suficiente para enganar o suficiente quem precisa ser enganado e roubar a fortuna da outra pessoa, do banco, seja de onde for. É rápido, é eficiente, mas não é ético. E se estamos entrando na era da ética, da transparência, talvez é momento de prestarmos atenção que o jeitinho brasileiro, o jeito maquiavélico de ser, a lei de Gerson já não cabem mais.
E se eu insistir em me manter nessa posição, pode ser que minha vida tenha um espaço curto de acontecimento, porque mentira tem perna curta. E hoje, cada vez mais isso vai se mostrar de verdade acontecendo. Então, nós estamos hoje diante de uma escolha. Eu quero continuar sendo esperto, como a gente costuma dizer, eu quero continuar tirando vantagem, enganando aqui, sendo maquiavélico ali, para que eu rapidamente conquiste as coisas que eu quero e abra mão no processo das verdadeiras relações, da confiança, da lealdade e do amor, conforme trouxe Jung. Será que vale a pena isso? Será que não vale a pena um caminho um pouco mais longo, um caminho um pouco mais trabalhoso, mas que seja de fato real, que não seja maquiavélico, que seja transparente, em que eu conquiste por mim mesmo, não porque eu estou contando uma mentira aqui, tirando proveito do outro ali, mas porque eu esteja me esforçando. É momento de espontaneidade, de naturalidade. Não dá para continuar vivendo dessa forma, na base da enganação, da corrupção. Chega! Mas isso não pode ser olhado só lá em cima, na hora que estamos falando dos governantes. Isso começa dentro de casa, na nossa relação com nossos filhos. Desde ali eu não posso manipular, eu não posso enganar, eu não posso dizer uma coisa para o meu filho para conseguir uma terceira. Eu tenho que ser autêntico, transparente. Eu começo a treinar ali, a mim e ao meu próprio filho. Eu preciso mostrar para ele assim que se vive, filho. É sendo espontâneo, natural, sendo sincero, sendo verdadeiro, confiando e sendo confiável. Se em casa eu uso do jeitinho brasileiro para conseguir o que eu quero, eu não tenho nem direito de reclamar das grandes corrupções que eu assisto na TV. Então vamos adotar essa postura, começando a gente internamente, depois em casa com as nossas mais próximas relações. Vamos ser menos maquiavélicos, manipuladores, enganadores. Vamos mentir menos, vamos disfarçar, dissimular menos. Vamos ser mais originais, autênticos, verdadeiros, sinceros e transparentes. Fica aí esse convite.